Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um episódio do PodIP, o podcast do Post-TIP. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre o 8º Fórum INET, realizado em outubro de 2024, na Faculdade de Motricidade Humana em Lisboa. Em particular, vamos falar um pouco sobre a mesa redonda organizada pelo Post-TIP e pela Comissão de Doutorandos, onde foi abordado o tema Trajetórias e Desafios, como construir o futuro. Temos connosco a Ana Margarida Cardoso, recém-doutorada do INET-MD. Ela agora é investigadora na empresa História e Memória, membro do INET. Olá, Margarida. Olá, antes de mais, obrigada por estares aqui connosco. Obrigada. A Margarida, na verdade, era para ter estado connosco no fórum, infelizmente não conseguiu ir, então decidimos chamá-la para ela vir aqui discutir um bocadinho destes assuntos connosco. Margarida, fala-nos um bocadinho da tua trajetória, o que é que te levou a fazer um doutoramento, como é que correu o teu doutoramento, fala-nos assim um bocadinho no geral da tua experiência. Vou tentar mesmo no geral, porque isto vem um bocadinho de trás. Eu ia seguir, no ensino secundário eu ia seguir ao BUE, perfeitamente convicta de que ia fazer provas e ia seguir ao BUE, perfeitamente, mas nós no final do ensino profissional temos que fazer a PAP, a prova de aptidão profissional, e eu na altura fiz sobre palhetas duplas, entrevistei uma série de oboístas, investiguei os antecessores do oboé, entrevistei os oboístas e adorei aquela dinâmica de investigação, que gostei mesmo daquela componente, principalmente das entrevistas e essa parte mais de investigação. E então eu defendi, entretanto sugeriram-me que eu fizesse da PAP um livro. Eu fiquei assim, uau, um livro, isso é aqueles escritores que nós vemos na televisão, essas pessoas é que escrevem livros, não nós. Mas tornou-se um livro, e se inicialmente eu ia para o BUE, depois olhando um bocadinho mais à volta e pensando um bocadinho melhor, se calhar o que eu gosto mesmo de fazer é investigar. E foi aí que também, com as referências que tinha em SEI à minha volta, que o professor António Tili, o Jaime Reis, o Ricardo Andrade, 3 etnomusicólogos senenses, com essas referências eu segui Ciências Musicais em Lisboa, onde eles estavam também, na Universidade Nova, e começou aí a parte das ciências musicais e da musicologia. Depois eu quis fazer um mestrado em ensino de História da Música, porque em Lisboa não permitia profissionalizar para dar aulas de História da Música em conservatórios, e é necessário um mestrado em ensino, e Aveiro foi uma das escolas que tinha e na qual entrei, e comecei a fazer o mestrado em ensino, e depois conheci a peça-chave de tudo isto, que é a professora Rosário Pestana, que me levou a integrar o projeto A Nossa Música, o Nosso Mundo, dedicado às bandas filarmónicas. Eu cresci em bandas filarmónicas, estava perto de bandas filarmónicas, e tinha aparecido também um tema, um músico em Mangualde com um espólio guardado. Eu comecei a investigar esse músico, o José dos Santos Pinto, e a professora Rosário disse: Ana, já que está a investigar o José dos Santos Pinto, que é de mangualdense, porque é que não começa a investigação sobre as bandas de Mangualde? E foi a primeira investigação que eu fiz a sério, propriamente dita. A professora mandou-me para o campo e eu, então, e agora como é que isso se faz? Lembro-me perfeitamente como é que se faz isto? Trabalho de campo? Grava-se? Como é que se faz? Então foi toda uma descoberta, e comecei esse projeto, e depois foi, claro, faria todo sentido que eu continuasse o doutoramento. Eu sempre quis fazer doutoramento na vida, e uma das coisas que distinguia no ensino profissional é que as pessoas tinham a ideia que o ensino profissional não era para fazer doutoramento, não era para o ensino superior. É um preconceito que ainda hoje existe com o ensino profissional. Há muito essa ideia, não é? Que o ensino profissional muito. É a pessoa sai dali e vai trabalhar, exatamente. Não é? Mas a nossa área também é um bocadinho diferente. É diferente também, é diferente. E eu sempre quis fazer o doutoramento, fosse em que área fosse, mas era um desejo que eu tinha, uma referência também familiar que eu tenho do meu tio. Também era músico e é doutorado em Engenharia Geográfica. Eu tinha essa referência e queria, adorava e adoro estudar, e portanto queria fazer o doutoramento. E portanto era perfeito e tinha que ser com a professora Rosário, faria todo sentido. Então descobri que, para além daquele músico mangualdense, havia mais 4. Havia o Quinteto Nacional de Sopro.
e eu quis estudar as condições profissionais dos músicos durante o Estado Novo, que eram precisamente as condições em que aqueles 5 músicos viveram, com espólios escondidos, com obras que nunca chegaram a palco, que também já fizemos a recuperação dessas obras com o Quinteto Sopros do Val. Estamos a fazer ainda, agora com uma novidade que irá aparecer. E, portanto, fiz o doutoramento sobre isso, e foi uma grande jornada. Depois disso, esse doutoramento abriu-me portas também para aquilo que estou a fazer agora, na História e Memória. Estamos a fazer um projeto de investigação sobre bandas filarmónicas, posso explicar um bocadinho melhor, promovido pela Câmara de Arraiolos, município. E, portanto, foi um contacto que me surgiu através da professora Salva Castelo Branco, que, percebendo o trabalho que eu tinha feito com as bandas filarmónicas, achou que era a melhor pessoa para estar no projeto e para fazer a investigação. E aí apareceu esta História e Memória. Entretanto, e porque durante a tese de doutoramento andei aí a analisar salários de músicos, cenários macroeconómicos e outras coisas que tais, resolvi, e como gosto de estudar, continuar a estudar, a gostar de estudar, inscrevi-me no mestrado em Economia e Políticas Públicas, no ISCTE, e portanto agora estou a ligar o melhor dos dois mundos, que é a música e a economia, porque nós às vezes esquecemos que a música é uma atividade económica e que os músicos são agentes de uma atividade económica, e portanto tem sido muito bom fazer esta ligação entre a música e a economia, e também ligar a outros mundos que tenho. E diz-me uma coisa, foi um dos tópicos que abordámos, a questão de muitas vezes os estudantes acabam o doutoramento e sentem-se um pouco perdidos. Tu achas que o facto de tu teres sentido necessidade de fazer outro mestrado está diretamente relacionado com isso, ou foi só algo que tu quiseste muito e não uma necessidade? Não foi uma necessidade, foi algo que eu queria muito e já estudava há muito tempo, desde essa questão dos salários e das primeiras leituras que fiz. Fiquei logo ali com o bichinho da economia já há muito tempo, e também das políticas públicas, pela atividade que também tenho político-partidária. Mas, portanto, não foi uma necessidade. Não necessitei de outro mestrado. Agora, esse sentido de nos sentirmos perdidos depois do doutoramento é uma constante. Existe sempre, porque nós sabemos que é uma vida precária, que há precariedade, há instabilidade, há pouca oferta de trabalho, é um mercado ainda a precisar de muito investimento e transformação, e portanto nós sentimos-nos sim muito perdidos depois do doutoramento. Eu tive a grande sorte de ter encontrado aquele projeto no Alentejo, e da professora Salva também ter confiado e ter conhecido o meu trabalho e confiar nele para me indicar, mas tenho plena consciência de que foi uma sorte muito grande, sim. Sim, isso também foi um dos tópicos que nós abordámos no fórum, como pode o INET ajudar. Vimos que foi a professora Salva que deu esse contacto, acaba por ser também, não é, a rede de contactos que nós ganhamos. A verdade é que acho que todos sabemos que o INET é um centro de investigação em que todos os investigadores, todos os doutorandos somos relativamente unidos, não é? Claro, dentro de cada polo, e então acho que essa disponibilidade para ajudar sempre o próximo também é uma coisa que nos caracteriza, não é? Sim, sem dúvida. E como é que achas que, por exemplo, se quisesses dar assim um conselho a um doutorando, como é que um doutorando pode construir um caminho de sucesso durante o seu doutoramento para depois ser mais fácil ter uma carreira de investigador no futuro, quem sabe? Tens algum conselho? Sim. Essa rede de contactos é muito importante, não só cá em Portugal, mas no estrangeiro. Não que as conferências não sejam apenas aquela viagem, aquele passeio, conhecer outros investigadores, não, criar mesmo redes com esses investigadores. Não é fácil, claro, mas acho que tem que ser feito mais esse trabalho conjunto. Organizar coisas em conjunto, não perder o contacto com esses investigadores, ler muito sobre eles, o trabalho deles. Publicar, nós estamos sempre a deixar a tese para os últimos anos e não publicamos se calhar suficientemente. Também, claro, não podemos estar a publicar algo que depois vai ser na tese e portanto é um material repetido, mas temos que de alguma forma ir logo divulgando e preparando o trabalho para depois publicar, porque depois nós acabamos o doutoramento,
Ainda não tivemos muito tempo sobre ele, porque depois há aquilo que eu chamo o período de nojo, depois de alguns meses de doutoramento, nós não queremos olhar para aquela tese, não queremos, já chegou, está bom. Mas temos que pegar nela, temos que começar logo a publicar, ainda não temos cabeça para isso. Portanto, temos que preparar logo o trabalho todo, porque vamos precisar de concorrer a vagas e não vamos ter hipótese, não vamos ter possibilidade se não tivermos essas publicações e esse currículo. Outra coisa que eu acho muito importante e que também tenho visto com esta experiência é que nós temos que procurar trabalho. Nós temos mesmo que ser mais empreendedores. Os músicos, os performers são empreendedores, vão procurar concertos, vão enviar os currículos, vão enviar portfólios, fazem tudo isso. E os artistas visuais também. Eu acho que os investigadores também têm que o fazer. Havendo pouca oferta, e claro, isso, os centros também é importante que nos criem essas ofertas, mas os investigadores também têm que vender um bocadinho o seu trabalho, ser empreendedores, ser marketeers e vender. Porque há aí muitas entidades que não só a FCT, que querem fazer história, que querem compreender melhor as suas tradições e as suas práticas musicais. Há muitas entidades a precisar de pessoas que me façam a mediação em vários processos, não só de classificação de práticas, mas outros também, bandas filarmónicas, coros. Agora há uma questão até muito premente, por exemplo, das partituras e dos direitos de autor, por exemplo, é outro caminho. E os etnomusicólogos e os musicólogos podem vender esse trabalho, podem chegar a uma câmara e dizer: olhem, eu vi que vocês têm aqui estas práticas, eu gostava de estudar isto, publicar, fazer publicações, vender o seu próprio trabalho. E acho que em termos de crise, em que a oferta não é tão grande, temos que ser nós os empreendedores e fazer como os músicos fizeram durante séculos. Sim, fantástico. Era até uma das perguntas que eu gostava de fazer e que acabaste por adiantar-te, que era um pouco como é que nós podemos criar estas condições, estas vantagens, estas posições para investigadores, seja agora enquanto doutorandos ou pós-doutorandos, como é que nós podemos criar um lugar para continuarmos aquilo que nós gostamos de fazer, que é, neste caso, investigações, seja no ramo da performance, das artes visuais, etnomusicologia, musicologia, como é que nós podemos continuar o nosso percurso para lá do doutoramento? Sim, acho que é muito, muito por aqui, por esta ideia de vender o nosso trabalho. Mas claro, depois também há outros caminhos. O ensino também é um deles e é muito presente, apesar de haver poucas vagas no ensino superior, há mais vagas no ensino secundário, por exemplo. É preciso ter um mestrado em ensino, claro, mas também é um caminho importante. Fazer a mediação, até trabalhar com orquestras, que muitas vezes precisam dessa componente científica. A DG Artes também tem sempre financiamento para vários projetos que devem incluir musicólogos. E, portanto, acho que temos que ser criativos nestas soluções e procurar respostas, procurar oferta, criá-la. Diz-me uma coisa, agora puxando aqui um bocadinho a brasa à nossa sardinha, como costuma dizer, tu foste membro do POSTIP. Sim. E o que é que achas que o POSTIP contribuiu para esse caminho? Achas que ajudou de alguma maneira no teu percurso enquanto doutoranda? Sim, muito, muito. O POSTIP foi uma escola. Ana Flávia Miguel dizia isso muitas vezes, e a professora Susana Sardi, é verdade, o POSTIP foi uma escola. Eu tive 5 anos no POSTIP, 2017 a 2022, e sem dúvida que me deu aquilo que nós chamamos comumente a bagagem, que me deu-me aquela estaleca de organização de conferências, de contactos, que já tínhamos internacionalmente com muitas outras, com conferências também de jovens investigadores, e deu-me essa prática que eu depois apliquei em muitas coisas na vida. Por exemplo, outras coisas que organizo, o Festival de Piano da Serra da Estrela, ou conferências seja História e Memória, seja da Associação Patrimónios da Estrela também, de que faço parte. Portanto, deu-me esta vontade de organizar eventos, claro, mas também de os pensar, porque não basta, vocês sabem, não basta marcar uma sala, gravar umas coisas, não, temos de ter um pensamento
sobre a coisa, que orientação é que queremos dar ao evento, à rubrica. E depois, claro, o fazer, que é complicado, a parte financeira, com todas as regras que existem, perceber isso, perceber, por exemplo, o protocolo, como é que se convida X pessoa, que pessoa convidar, quem convidar, que perfil. E o Post-Tip tinha uma essência muito, muito particular na altura, que era muito direcionado para doutorandos, e portanto doutorados nós colocávamos como moderadores, por exemplo, e como keynote speakers, mas em tudo o resto só doutorandos, por exemplo, e essa era uma grande essência do Post-Tip. E portanto havia todas estas dinâmicas que já eram do Post-Tip e nós já tínhamos incorporadas. E claro, depois liderar, temos sempre que liderar um grupo quando estamos no Post-Tip, que não é fácil, obviamente, gerir pessoas, gerir diferentes personalidades, diferentes capacidades de trabalho. E isso também foi uma grande aprendizagem. Portanto, eu levo muita coisa mesmo do Post-Tip, falem, claro, dos momentos de convívio, claro. Pronto, Ana, olha, muito obrigada. Obrigada eu. Por estares aqui connosco, ainda por cima sendo um antigo membro do Post-Tip, é uma grande honra para nós, acho que posso falar aqui pelo Daniel. Quero também dizer que a mesa redonda vai ser partilhada juntamente com este episódio do podcast do Post-Tip, convido-vos a todos a ver. Os nossos convidados foram o Sérgio Bordalo Issá, a Inês Tomás Almeida, a Sofia Vieira Lopes e o Andrew Schneider, todos investigadores do INET. Fica o convite. E, por favor, sigam-nos nas redes sociais e até uma próxima. Até a próxima. Obrigada.